Bom, pessoal, sou eu de novo. Eu queria falar sobre finais de peões, de novo. Hoje eu queria falar sobre o peão de torre, né? Bom, então a gente está estudando o final de rei e peão contra rei. E nos vídeos passados eu falei para você sobre as casas-chave, né? E, bom, a, a teoria das casas-chave ela não se aplica no caso do peão de torre. Bom, então deixa eu mostrar por quê. Nessa posição aqui, são as negras que jogam. A gente viu que se as negras jogam, elas perdem. E se as brancas jogam, elas só empatam. A maneira aqui, se as negras jogam, as brancas ganham simplesmente, depois de rei na B8, as brancas simplesmente avançam o peão. E a gente vê que o rei das negras, ele não pode ir para a direita, né, por causa do peão e do rei. E aqui ele é forçado a ir para a esquerda. E indo para a esquerda, o rei das brancas consegue entrar na casa C7, a partir da onde ele controla a casa de promoção do peão. E bom, aqui as negras estão perdidas, né? Tá? Então nessa posição aqui, as negras. Bom, nessa aqui, as brancas jogam e ganham facilmente. Tá? Bom, qual é a diferença dessa posição com essa posição? É simplesmente pegar cada peça, depois de reinar 8, jogam as brancas. É simplesmente pegar cada peça e transladar uma casa para a esquerda. Aqui, as brancas antes venciam com o peão para 7, porque o rei das negras era forçado a ir para a esquerda, né? O problema agora é que o rei das negras não tem esquerda. O rei das negras só tem direita. O rei das negras só pode ir para B8 ou para B7. Mas essas casas estão controladas pelas brancas. Então aqui são as negras que jogam e elas não têm movimento para fazer. E bom, como o rei das negras não está em xeque, as negras estão com o rei afogado e a partida é empate. Né? Vamos ver de novo. Nessa posição aqui, com o peão um pouquinho mais para trás, a gente vê que realmente não importa onde o peão de torre está. Se o rei das negras conseguir controlar a casa de promoção do peão de torre, a partida é empatada. Se as brancas moverem o rei, simplesmente, as negras jogam, simplesmente vão ficar indo e vindo entre A8 e B8. O rei das brancas não consegue avançar se jogar rei na C7, as brancas ainda perdem o peão, porque as negras têm oposição. E, bom, se as brancas começarem a avançar o peão, não vai dar em nada, porque quando chegar aqui, de novo, as brancas não podem avançar, porque é a mesma posição de antes, é empate. E se as brancas movem o rei, elas ainda correm o risco de perder o peão. Depois de reinar 7, o peão está perdido. Tá? Então, no final de torre, o que equivale? Se o rei das negras consegue controlar a casa de promoção do peão, acabou. É empate. Tá? Não importa qual seja a posição do rei das brancas, não importa qual seja a posição do peão. Se o rei do lado defensor conseguir controlar a casa de promoção do peão e o peão for de torre, então a partida é empate. Tá? Bom, mas o peão de torre ele tem tendências tem tendências de empate tão grande que às vezes o rei das negras pode até estar longe da casa de promoção do peão, que ainda vai ser empate. Vamos ver. Nessa posição aqui jogam as negras. E mesmo que o rei das negras esteja na coluna D, longe da casa de promoção, A8, as negras conseguem empatar.
com a jogada rei na C7. A ideia é que agora o rei das brancas e o rei das negras estão em oposição. Isso quer dizer que o rei das brancas nunca vai conseguir sair da coluna A. E se o rei das brancas não consegue sair da coluna A, o peão não vai ter como avançar. Aqui, por exemplo, as brancas podem jogar, sei lá, rei na 8. Mas aqui, bom, aqui as negras até ganham o peão dessa maneira. Então, depois de rei na C7, se rei na 8, as brancas perdem o peão. E se rei na 6, então as brancas jogam rei na B8, as negras jogam rei na B8 e as negras controlam a casa de promoção do peão. A gente já viu que isso aqui é empate. Então, depois de rei na C7, as brancas não têm coisa melhor para fazer do que avançar o peão. E, bom, aqui as negras podem escolher entre jogar rei na C8 ou até rei na C6, eu acho também empate. Sim, empate. Não tem problema. Mas, bom, a maneira mais simples é rei na C8. E, bom, aqui as negras sempre estão ameaçando entrar em B8. Então, o rei das brancas tem a movimentação restrita. Aqui, se o peão avançar, as negras simplesmente jogam rei na C7. Elas nunca vão deixar o rei das brancas sair da coluna A. Aqui as brancas só tem uma jogada, rei na 8, e as negras jogam rei na C8. Bom, e se as brancas avançarem o peão, as negras jogam rei na C7, e aqui as brancas jogam, e elas não podem mover o peão, porque o rei bloqueia o peão, e elas não podem mover o rei, porque o rei das negras controla todas as casas que o rei das brancas pode ir. Então essa posição aqui é uma posição de rei afogado, as brancas afogaram o rei, e empate. Tá? Bom, tem várias maneiras de empatar isso aqui. Depois de A5, dá para jogar rei na C6 também. Com ideia de... Bom, se rei para 6, rei C7. Depois rei A7, se rei C6. Se rei na B8, perde o peão. Se peão para 6, rei na C7. Sempre com a ideia de nunca deixar o rei das brancas conseguir vida. O rei das brancas sempre vai ficar encaixotado na coluna A. Bom, então vamos voltar para a posição inicial. Essa posição aqui, se jogassem as brancas, o que aconteceria? Olha, se jogassem as brancas, aí elas conseguem vencer. Por quê? Porque o rei das brancas consegue sair da coluna A, jogando rei na B7, e a partir de B7 ele controla 3 casas pelas quais o peão vai passar. O peão aqui só vai avançar. E a gente vê que o rei das brancas também impede que o rei das negras se aproxime pela coluna C. Então aqui o rei das negras tem que fazer uma volta, né, para alcançar o peão. Opa. O rei das negras tem que fazer uma volta para alcançar o peão. E é muito lenta essa volta, né? Aqui se rei na D6, peão para 5, rei na C5, peão para 6, opa, peão para 6, rei na B5, peão para 7. E o peão vai promover. Então, a única maneira do peão de torre conseguir coroar é se o rei das brancas conseguir impedir a aproximação do rei das negras. E se o rei das negras conseguir entrar na coluna C, via C7 ou C8, aí a partida já é empatada. Tá? Bom, vamos ver mais um exemplo. Aqui nessa posição, jogam as negras. Tá? Negras jogam. Bom, mas antes de dizer a negras jogam, vamos ver quais são os planos das negras e quais são os planos das brancas. Bom, o plano das negras, o que as negras devem fazer? As negras devem levar o mais rapidamente possível o rei para casa B2. A partir da onde ele controla as casas mais importantes pelas quais o peão de A tem que passar e ainda faz a barreira, né, contra o rei das brancas.
Qual é o plano das brancas? Ora, o plano das brancas é chegar o mais rapidamente possível na coluna C. A gente viu que se o rei das brancas conseguir chegar em C1, então o rei das negras fica todo preso na coluna A e as brancas conseguem empatar. Então aqui nessa posição, se as negras jogam um lance horrível, seria peão para 5. Porque está em desacordo com a estratégia da posição. Aqui as brancas simplesmente jogam rei na E2 e a gente vê que se rei na B4, por exemplo, rei na D1, rei na B3, rei na C1, as brancas chegam a tempo. E depois de rei na 2, por exemplo, rei na C2, a partida é empatada. Então aqui nessa posição, as negras têm que realmente jogar rei na B4. Que daí, depois de rei na E2, rei na B3, rei na D2, rei na B2, a gente vê que as negras estão ganhas porque o rei das negras conseguiu controlar a casa mais importante, B2. Sim, e ainda fez o bloqueio da coluna C. Opa. Aqui as brancas não têm como chegar a tempo via D3, C4, B4, A4, porque o peão simplesmente avança muito rápido. Tá? Bom, a história seria diferente se fossem as brancas a jogar nessa posição. Se fossem as brancas a jogar nessa posição, elas teriam tempo de bloquear, teriam tempo de conseguir chegar na casa C1. Depois de rei na I2, rei na B4, rei na D2, ou rei na D1, rei na B3, rei na C1. Aqui as brancas empataram. Depois de rei na 2, rei na C2. Rei das negras nunca vai sair da coluna A. É empate. Tá? Bom, vamos agora para o último exemplo, que são as brancas que jogam. E, bom, esse exemplo muito lindo, a gente vai ver aqui todas as ideias que a gente vai... É uma síntese das ideias desses primeiros vídeos que eu fiz. Bom, então, são as brancas que jogam. Bom, primeiro, quem está melhor nessa posição, as brancas ou as negras? É rei e peão contra rei e peão, ou seja, o material está igual, né? Mas a gente vê que o rei das negras está muito longe do peão, né? Do próprio peão. Então, como o rei das brancas está mais perto, é natural que as brancas consigam capturar o peão, né? Dessa maneira. E de fato, a gente vê facilmente que depois de rei na F2, rei na D7, rei na G3, rei na E6, rei na H4, rei na F6, rei do uma peão, as brancas capturaram o peão e as casas-chave do peão de G2 são F4, G4 e H4. E claro, a gente está controlando elas. Então, brancas aqui estão totalmente ganhas. Tá? Bom, mas qual seria a ideia das negras nessa posição? Bom, as negras elas sabem que o rei delas está longe do peão, vai ser bem impossível, é impossível as negras depois de rei na F2, é impossível que as negras consigam defender o peão de H. Então, bom, aqui as negras elas podem usar um recurso. O recurso de sacrificar o peão, imagina que esse peão está em H3. Aí, se as brancas capturam o peão, as brancas ficam com um peão de torre. E a gente viu nesse vídeo de agora que o peão de torre tem tendências de empate muito grandes. Então, se as brancas ficam com o peão de torre, as negras provavelmente conseguem empatar. Então, aqui, nessa posição, as negras podem tentar jogar via H4, tentando sacrificar o peão. E agora as brancas têm que tomar muito cuidado. Bom,
As brancas querem capturar o peão. E, bom, aqui as brancas... A ideia mais natural seria rei na F3, seguido de rei na G4 e rei toma peão. Mas é claro, as negras querem sacrificar o peão, então a gente tem que ter isso em mente. O fato é que depois de rei na F3 e peão na H3, bom, as brancas de fato não podem tomar, porque o rei das negras vai conseguir controlar a casa de promoção do peão. Certo? Dessa maneira. Então, se as brancas quiserem vencer, elas não podem aceitar o sacrifício. Tá? Bom, então aqui com rei na F3, as brancas não podem aceitar o sacrifício. E claro, as brancas não podem deixar o peão em G2, por exemplo, se rei na G3, se rei na G3, as negras simplesmente capturam o peão, final de rei contra rei é empate. Bom, então aqui as brancas têm que se preparar para responder H3 com G3 ou G4. Sim? Mas, se elas jogam G3 ou G4, agora as negras têm um peão passado. E o rei das brancas vai ter que parar o peão. Então a gente vê aqui que com rei na F3 e peão na G3, o rei das brancas não consegue mais apoiar o peão, ele tem que perder tempo para bloquear o peão das negras. Elas aqui meio que, depois de rei na D7, né, as brancas acabaram de jogar G3, rei na D7, as brancas não conseguem jogar pelas casas-chave. Porque se o rei das brancas for a G4, o peão das negras vai avançar e vai promover. Então aqui, as brancas têm que jogar um lance medonho, rei na F2, e depois de rei na E6, rei na G1, rei na F5, rei na H2, rei na G4, aqui as negras ganham o peão. Então, isso, as brancas só conseguem empatar porque o peão é de torre. Então, rei na F3, a gente tem que ter muito cuidado. Né? E bom, mesma coisa jogar G4. Bom, se jogar G4 a situação não é tão ruim, porque depois de rei na D7 as brancas conseguem jogar rei na G3. Mas mesmo assim as brancas perderam tempo demais. A gente vê que as casas-chave do peão de G4 são essas, e as brancas nunca vão conseguir controlar essas casas. O rei das negras agora chegou a tempo. Bom, então, aqui nessa posição, hoje a gente jogou rei na F2, ele jogou H4. A rei na F3 é lance ruim, por causa do H3. Bom, então, que recurso a gente tem? Bom, a gente sabe que as negras estão querendo sacrificar o peão. E se elas sacrificam o peão, a gente não pode capturar ele se a gente quiser vencer, né? Então as negras vão ter um peão passado daqui a pouco. E o rei das brancas vai ter que bloquear esse peão de algum jeito. E rei na F3 não ajuda no bloqueio, né? Rei na F3 não ajuda a bloquear o peão, é meio que um lance inútil. Então aqui nessa posição, a gente joga o único lance que ajuda no bloqueio, que se antecipa ao sacrifício das negras, que é rei na G1. E agora, bom, claro, se as negras movem o rei, as brancas capturam o peão de H4, e a gente vê que as casas-chave do peão de G2 são F4, G4 e H4. A gente controlou as casas-chave, então a gente vai vencer. As brancas aqui estão ganhas. Então, depois de rei na G1, as negras realmente têm que avançar o peão para H3. E agora chega no outro momento crítico da partida. Para onde a gente avança o peão? Para G3 ou para G4? Bom, vamos pensar. Depois de G3, quais são as casas-chave do peão de G3? São F5, G5 e H5.
Tá? Então, se a gente conseguir botar o rei numa dessas casas, a gente ganha. Quais são as casas-chave do peão de G4? São F6, G6 e H6. O que é mais fácil da gente fazer? A gente botar o rei, a gente controlar uma das casas F6, G6 ou H6, ou controlar uma das casas F5, G5 ou H5? Bom, é claro que essas casas estão mais próximas do nosso rei, então a gente escolhe G3. G4 levaria ao empate. Então aqui as negras são perdidas já. Depois de rei na D7, rei na H2, o peão das negras simplesmente vai cair. E depois de rei na G6, aqui nessa posição, as brancas vão conseguir a oposição e vão controlar as casas-chave F5, G5 ou H5. Se as negras jogam rei na F6, a gente joga rei na H5, controlamos uma casa-chave. Se o rei das negras jogar rei na H6, a gente joga rei na F5 e a gente controlou outra casa-chave. Então aqui as brancas estão ganhas. Só, por exemplo, rei na G7, rei na G5, posição de novo. Rei na F7. Agora rei na H6, né, flanqueando o rei. E depois de rei na G8, o que a gente faz? A gente consegue a oposição de novo. Rei na G6. E esse rei na H8. Aqui a gente lembra que o nosso peão é de cavalo, então a gente tem que ter mais cuidado. Joga G4, rei na G8, G5, opa, G5, rei na H8. E aqui, bom. Aqui dá para jogar rei na F7, depois de rei na H7, G6, cheque. Rei na H8, G7, cheque. Rei na H7, 8 dama, cheque. Rei na H6, a gente já dá um mate com dama G6, cheque. Então, só por exemplo, né? Bom, então, era isso aqui, só recapitulando as ideias. Nessa posição, as brancas jogam rei na F2 para se aproximar do peão, e as negras inventam de tentar o sacrifício. E aqui a gente se antecipa a jogada H3, jogando rei na G1. E depois de H3, a gente tem que jogar peão G3, não peão G4, porque as casas-chave ficam bem mais longe. Aqui, se G4, se G4, as negras conseguem controlar as casas-chave, as brancas não. Tá? Então, é muito importante aqui nessa posição que a gente jogue G3. Aí depois a gente viu que a gente conseguiu controlar as casas-chave. Então era isso por hoje. Abraço, até a próxima.